Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. É um prazer poder retornar a falar com vocês através do Momento Sublime. Eu quero convidá-los a todos para esse momento devocional desse dia e desejar a todos que Deus esteja cuidando de vocês, abençoando suas vidas, suas famílias, seus negócios, que Deus esteja no controle de tudo. E que todos nós estejamos caminhando na direção da santificação, do crescimento espiritual, para que Deus possa cada vez mais agir com liberdade em nós e através de nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, ele nos fala sobre a presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas e a gente vem aprendendo que quem está em Cristo Jesus, o Espírito de Cristo está nessa pessoa. Então nós cremos que aqueles que estão em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita nelas. Então é uma doutrina muito clara, inclusive. E no versículo 26 do capítulo 8 ele diz assim: o Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Então o apóstolo Paulo está falando para nós a respeito de como nós podemos confiar em Deus, como nós podemos nos relacionar bem com o Senhor e tendo agora a certeza absoluta de que Ele, o Senhor, habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Então ele diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ajuda nos nossos momentos difíceis, é Ele que nos conforta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos prepara para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, é Ele que nos dá mensagens para pregar. Então o Espírito Santo é Deus em nós. Que nós somos fracos, todos nós sabemos muito bem disso, Que a nossa vida espiritual não é perfeita, que nós temos dificuldades para entender muitas coisas, disso também nós temos certeza absoluta. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ensina a orar, que nós precisamos aprender a orar. Então a gente precisa saber disso também. O que fazer? Pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Eu vejo que algumas pessoas têm dificuldades para se relacionar com as pessoas da Trindade. Então é como se agora eu vou conversar com Deus Pai. Esses dias alguém perguntou se deveria orar ao Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, Então, agora eu vou conversar com Deus Pai. Bom, agora eu vou lidar com Jesus Cristo, o Filho. Agora eu vou conversar com o Espírito Santo de Deus. Não há essa possibilidade. Quando você conversa com você está conversando com Deus. Então você vai a Deus, você conversa com Deus. Na resposta de Deus para nós, no agir de Deus em nossas vidas, que Ele se manifesta através das três pessoas da Trindade. Então nós não temos três deuses para procurar, três deuses para conversar. Nós temos um Deus maravilhoso, único, Criador dos céus e da terra, que nos ama tremendamente e que quando nós precisamos de algo, para a nossa vida, Ele vem a nós e atua em nós. Quando nós precisávamos de salvação, Deus se fez homem, se fez carne e veio através de Jesus Cristo, o Filho, e morou neste mundo, andou nas nossas ruas, morreu pelos nossos pecados. Por que Deus decidiu se fazer carne, vir como ser humano? Porque Deus não morre, Deus é eterno, Deus não morre. Então, para morrer pelos nossos pecados, Ele se fez homem, Ele se fez mortal. A palavra de Deus diz que Ele se fez pecado por nós. Ele não foi pecador, mas Ele se fez pecado por nós. Então, quando Ele estava sendo justiçado lá na cruz do Calvário, foi plano de Deus. Foi plano de Deus, Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, é na maneira de Deus nos socorrer no tempo certo que Ele se revela através das pessoas da Trindade. Então, depois que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dentre os mortos e voltou para a presença do Pai. Mas deixou uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
Através de quem? Através do Espírito Santo. Hoje ele se revela, hoje Jesus está em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Emanuel, o Deus conosco. O Espírito Santo hoje é o nosso grande Salvador. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos socorre, é Ele que nos abençoa. E segundo o versículo, é Ele que nos ensina a orar. Deus está interessado em que nós aprendamos a orar. E para aprendermos a orar, nós precisamos nos relacionar bem com essa questão das pessoas da Trindade, né? O Espírito Santo é Deus conosco. Você pode e deve conversar com Ele. É Deus conosco. Então a palavra de Deus é muito clara, é muito clara. Não temos três deuses, nós temos um Deus maravilhoso, capaz e que no seu modo de agir em nossas vidas, Ele age através das três pessoas da Trindade. Então, nesta manhã, vamos aproveitar essa oportunidade de termos certeza absoluta que Jesus Cristo está conosco e estará para todo sempre, e hoje através da pessoa do seu Espírito, o que nós chamamos de Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe e que nós possamos crescer cada vez mais, não só na nossa compreensão de Deus, mas na maneira de nos relacionarmos com Ele cada vez mais, crendo que Ele está mais presente em nós do que nós imaginamos. Deus está com você. Deus está em você, se é que você já está em Cristo Jesus. Querido Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor me ensina a orar. E o Senhor me ensina a orar porque o Senhor está interessado no meu bem-estar. O Senhor quer que eu tenha uma vida vitoriosa em todos os sentidos. Por isso o Senhor me ensina a orar, porque a oração é o caminho do crescimento espiritual. Fica comigo, abençoa os teus filhos que estão comigo nesta manhã. Orienta-nos, Deus, que o teu Espírito Santo que habita em nós nos ensine não só a orar, mas a nos relacionar com o Senhor em outros aspectos. Abençoa, Senhor, os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Tenhamos todos um bom dia.